Pouso Alegre em alerta. Hospitais da cidade estão no limite de atendimento de casos de Covid. Durante Onda Roxa, CAC emite documentos pessoais para idosos em Pouso Alegre. Câmara de Pouso Alegre realiza inscrição para o curso de Libras online da Escola do Legislativo. Prorrogação da Lei Aldir Blanc é discutida na Câmara dos Deputados. Debate busca reduzir contenciosos nas eleições. Esses são os destaques do Jornal da Câmara, que está no ar. Olá, sou o jornalista Lucas Silveira e este é o seu Jornal da Câmara. Continuamos a produção do jornalístico aqui da minha casa, seguindo as prerrogativas do Minas Consciente na fase da Onda Roxa, onde apenas os estabelecimentos essenciais estão abertos. De home office, continuamos levando informação até você. A Comissão de Cultura da Câmara promoveu audiência pública online para discutir a necessidade de prorrogação da Lei Aldir Blanc. Além de especialistas na área, a reunião contou com a presença do secretário de Cultura do Governo Federal, Mário Frias. A lei, aprovada em junho do ano passado, liberou 3 bilhões de reais para reduzir os impactos da pandemia no setor cultural. A Comissão de Cultura promoveu uma audiência pública online para discutir a necessidade de prorrogação da Lei Aldir Blanc, com o secretário de Cultura do Governo Federal, Mário Frias, e especialistas na área. A lei, aprovada em junho do ano passado, liberou 3 bilhões de reais para reduzir os impactos da pandemia de coronavírus no setor cultural. A Lei Aldir Blanc possibilitou que é fazer um grande doim cultural, político e antropológico na base da sociedade brasileira, porque foram centenas, foram milhares de municípios nesse país que passaram a ter orçamento para a cultura. Muitos criaram seus departamentos, as suas estruturas de cultura, né, de gestão das políticas culturais. No final de 2020, o governo editou uma medida que prorroga o prazo para a utilização das verbas da Lei Aldir Blanc e permite gastos neste ano com os recursos garantidos no ano passado. Mas, segundo o representante do Fórum Nacional de Secretários de Cultura, a legislação não prevê destino para os valores que já foram transferidos para o Caixa de estados e municípios e ainda não foram usados. Úrsula Vidal defendeu mais tempo para que prefeitos e governadores efetivem os gastos. E esse tema dominou os debates de hoje. Nós hoje pedimos mais tempo para executar o que não deu tempo de executar, não por incapacidade, não por falta de esforço das nossas procuradorias jurídicas, para construir editais simplificados, editais com pouca documentação para facilitar o acesso, editais com um tempo menor. Quer dizer, nós estamos fazendo tudo o que nós podemos. Nós precisamos da sensibilidade do governo federal, do entendimento que nós ainda temos, segundo, inclusive, um próprio levantamento enviado pelo secretário Aldo, mais de 770 milhões de reais em conta. É algo muito considerável que precisa ser feito, não tem efeito, não traz prejuízo algum à execução orçamentária do governo, até porque é um orçamento próprio, e não se pode permitir que esse recurso não seja utilizado na finalidade que foi prevista pelo Congresso Nacional e pela sociedade brasileira. A deputada Jandira Fegali, que foi a relatora da Lei Aldir Blanc, fez um apelo ao secretário de Cultura, Mário Frias. Ajude na base do governo, no Congresso, a partir das conversas internas dentro do governo, para que a medida provisória possa ser modificada, ela ainda será votada. E essa é a pergunta que eu lhe faço, se dentro do compromisso que está sendo estabelecida neste momento, aqui nesta reunião, nessa audiência, se o senhor pode nos ajudar, junto do governo e junto dos líderes da base do governo, para que essa medida provisória seja modificada na sua votação e que a gente consiga fazer valer a liberação desses recursos que estão retidos nas contas, que esse será o nosso esforço. Já também tratativas com o Ministério da Economia
Estou vendo outras alternativas, caso esse dinheiro que está seja obrigado a voltar, porque os deputados sabem que ele pertence à LOA de 2020, né? Desculpa, ele pertence ao orçamento de guerra de 2020. Obrigado, Aldo. Então, há essa questão jurídica, TCU Economia. O orçamento de guerra foi aprovado pelo Congresso Nacional e vigorou até 31 de dezembro do ano passado. Enquanto a lei valeu, as restrições fiscais impostas à União foram flexibilizadas e o governo teve mais liberdade nos gastos para enfrentar a pandemia de coronavírus. A deputada Jandira Fegali defendeu que não há impedimento jurídico para a alteração da medida provisória. Ela encaminhou ao secretário Mário Frias um parecer da Consultoria de Orçamento da Câmara. A decisão do TCU, o acordo era para o governo federal. Ele foi automatizado aos entes federados, mas não cabe. Então, nós temos sustentação jurídica para, já na medida provisória 1019, resolver este problema. Eu peguei o material que a senhora me enviou, tá? Já entreguei para o secretário Aldo e para a turma para a gente fazer uma análise bem robusta para a gente poder apresentar. Então, eu vou pegar o seu parecer, eu vou juntar o meu parecer e vou para a luta. O meu compromisso pessoal de que vou lutar para que esse resíduo, de que essa verba possa permanecer nos estados e municípios, principalmente. Se isso não for possível, eu estou estudando uma série de outros planos. A Anvisa recebeu pedido para iniciar testes clínicos em humanos de uma vacina contra a Covid-19 totalmente brasileira. E o Ministério da Saúde vai distribuir nesta semana mais 11 milhões de doses para os estados e o Distrito Federal. Uma vacina contra a Covid-19 totalmente nacional e financiada pelo governo brasileiro. Com o pedido de autorização na Anvisa, a pesquisa da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, em São Paulo, pode entrar em uma nova fase, a de testes clínicos em humanos. Se o pedido for aprovado, o imunizante será aplicado em 360 voluntários. Esses testes são feitos para testar a segurança da vacina. Logo depois desses testes, entram os testes clínicos fase 3, que aí já que são com 20 mil, 30 mil pessoas para testar a eficiência da vacina. O investimento em vacinas nacionais foi possível após a criação da Rede Vírus, um fórum coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações de Comunicações, que reúne cientistas para ajudar na identificação de medidas de combate ao coronavírus. Só neste ano, o governo destinou 200 milhões de reais para o desenvolvimento de vacinas. Enquanto o imunizante não vem, a recomendação do Ministério da Saúde é reforçar as medidas de prevenção. Se todos usarem as máscaras, tem um poder de bloquear o vírus tão grande quanto a campanha de vacinação, evitando aglomerações, evitando estar umas junto às outras. É hora de combater a pandemia, é hora de diminuir a circulação do vírus. A seguir, Pouso Alegre em alerta. Hospitais da cidade estão no limite de atendimento de casos Covid-19 e mais. Durante a Onda Roxa, a CAC emite documentos pessoais para idosos em Pouso Alegre. O Jornal da Câmara volta já. Sabe qual é o principal inimigo do mosquito? Você, não é isso, André? Eu cuido. E você, dona Marina? Eu fecho. E vocês aí? A gente limpa! Sua vez, Pedro. Opa, eu protejo. E você, Joel? Eu previno. Ana, agora é com você. Eu oriento. Combater o mosquito é com você, comigo, com todo mundo. Ministério da Saúde, Governo Federal. Você sabe quantos vereadores tem na sua cidade? Fácil! A resposta está na lei orgânica do seu município. Ela define a quantidade de vereadores de cada cidade. Mas a Constituição Federal define alguns limites. Por exemplo, cidades com até 15 mil habitantes devem ter, no mínimo, 9 vereadores.
enquanto cidades com mais de 8 milhões podem ter, no máximo, 55 vereadores. Quer saber quantos tem a sua cidade? Confira a lei orgânica do seu município. Você sabe como surgiu o feminismo? Olha só, o feminismo surgiu para que as mulheres tenham o direito de ter direitos. Isso porque a opressão que a mulher vivia na sociedade até então chegava a ser desumana. E isso é histórico. Olha só, na antiguidade havia a ideia, e ela era muito comum, de que o corpo feminino era um corpo masculino. Só que incompleto, falho, errado. Aí, depois, na Idade Média, era comum a ideia, a imagem de que a mulher estava ligada ao pecado, ao errado. Só depois, muito depois, na Revolução Francesa, que começou a ser desenhada aí a possibilidade de ações que reduzissem um pouco essa opressão toda. Só que essas ideias só começaram a ganhar corpo mesmo 170 anos depois, nos anos 70, quando a ideia em si do feminismo começou a se alastrar pelo mundo todo. E o movimento feminista nasceu muito ligado às mulheres brancas com uma formação intelectual e acadêmica mais elevada e também às mulheres de classe média à classe alta. Foi só nos anos 80 que o olhar foi ampliado para as mulheres negras, indígenas, de outras etnias e também de outras classes sociais. Hoje, o feminismo discute e escuta várias peculiaridades do que é ser mulher na sociedade. E aí, você ainda acha que feminismo é mimimi? Ah, para, né? Tá vendo? Agora você sabe. A Câmara Municipal de Pouso Alegre foi instalada no dia 7 de maio de 1832. O primeiro local onde a Câmara funcionou era um casarão que pertencia ao padre José Bento Leite Ferreira de Melo, que se tornaria senador em 1834. A casa ficava localizada no Largo da Matriz, mais tarde denominado Praça Senador José Bento. O imóvel foi adquirido pelo município pelo valor de R$1,5 milhão e ficava onde hoje está localizado o Clube Literário e Recreativo de Pouso Alegre. Aconteceu em Pouso Alegre. Visite o Museu Histórico Tony Toledo, localizado na sede da Câmara Municipal de Pouso Alegre, Avenida São Francisco, número 320, no bairro Primavera, e faça uma viagem ao passado. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo. Mas eu quero te falar sobre 2 tipos de pessoas. As que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. Você sabia que no site da Câmara tem um ícone que te leva direto para a página do Centro de Bem-Estar Animal? Ali você encontra todos os cães que estão disponíveis para adoção. A adoção responsável salva vidas. www.cmpa.mg.gov.br Câmara Municipal de Pouso Alegre. O desenvolvimento da sua cidade passa por aqui. Chegamos a 1 ano de pandemia da Covid-19, mas a luta ainda continua. Saia de casa apenas se for realmente necessário. Higienize suas mãos com frequência e utilize máscara. Assim, você cuida de você, eu cuido de mim e nós dois juntos cuidamos de todo mundo. Câmara Municipal de Pouso Alegre. Essa luta é uma responsabilidade de todos. Esta é a Bárbara Ellen, atleta pouso-alegrense campeã de karatê.
Mas a minha luta agora é outra. O meu desafio é convocar você a separar corretamente o lixo que produzimos em casa. Primeiro, separamos lixo orgânico, que são os restos de alimentos, do lixo reciclável, que são feitos de plástico, papel, metal e vidro. Depois, devemos descartar corretamente, porque a prefeitura já vem aí fazer a coleta. Prefeitura e você, por uma Pouso Alegre sempre limpa. Confira agora as ofertas de emprego oferecidas pelo CAC em parceria com a ACIPA. Consultor de vendas corporativas, frentista, armador, técnico de enfermagem do trabalho, operador de escavadeira hidráulica, operador de trator de esteiras, auxiliar de produção solda MSD, entregador, analista de projetos, auxiliar de limpeza, analista de suporte técnico 1, monitora educacional, auxiliar de laboratório, eletricista industrial, oficial de limpeza em Santa Rita do Sapucaí, operador de CNC, motorista de betoneira, operador de máquina perfiladeira, operador de ponte rolante, operador de prensa, operador de máquina perfil L, operador de máquina LCT, almoxarife, operador de máquina, operador de empilhadeira, conferente, analista de engenharia, ajudante de expedição, ajudante geral, motorista CNHD, doméstica, manicure, cabeleireira, recepcionista de hotelaria, instalador de telecomunicações, técnico de suporte interno, técnico de suporte externo, padeiro, jardineiro, auxiliar de jardinagem, office boy, estagiário em direito, topógrafo, motorista entregador e instalador de fotovoltaica. E por falar em CAC, o Centro de Apoio ao Cidadão, durante a Onda Roxa do Minas Consciente, emite documentos pessoais para idosos em Pouso Alegre. Enquanto o estado de Minas passa pela Onda Roxa, o Centro de Apoio ao Cidadão, o CAC, da Câmara Municipal de Pouso Alegre, ajusta seus serviços para respeitar as restrições e continuar aí atendendo a população. A emissão de identidade nesse período é um exemplo. Em casos de comprovada necessidade emergencial, o documento pode ser emitido. Para garantir esse atendimento, reduzindo o risco de contágio do cidadão, o CAC vai até pessoas, como foi o caso da dona Maria Aparecida, que vocês veem aí na imagem agora, de 93 anos, que precisava do documento para questões de aposentadoria. Para informações sobre este e outros serviços do CAC durante a Onda Roxa, entre em contato pelo telefone 3429-6512. O Antecipa-Gov é um programa que permite que empresas com contratos ativos com o governo federal peçam antecipação de crédito de até 70% do que ainda tende a receber. A facilitação pode injetar até 45 bilhões de reais na economia. O acesso facilitado ao crédito é para as empresas que possuem contratos com o governo federal. Elas podem pegar um empréstimo de até 70% do valor do contrato com instituições financeiras credenciadas. Funciona assim. O fornecedor solicita a antecipação do crédito, as instituições financeiras fazem suas ofertas e o empresário escolhe a melhor opção para ele. Ele fecha a transação com a instituição financeira que faz a antecipação do crédito. Isso é informado à administração pública, que no momento de fazer o pagamento simplesmente muda a conta que será beneficiada. Ao invés de pagar para o fornecedor, ele vai pagar para a instituição financeira que fez a antecipação do crédito. A iniciativa faz parte do programa Antecipa-Gov e pode injetar até 45 bilhões de reais na economia.
11 instituições financeiras já estão credenciadas e podem oferecer empréstimos. É uma transação 100% privada, ou seja, não há nenhum custo adicional para a administração pública. A seguir, Pouso Alegre em alerta, hospitais da cidade estão no limite de atendimento de casos Covid-19. E mais, grupo de trabalho que analisa mudanças na legislação eleitoral recebe sugestões para reduzir o chamado contencioso eleitoral. Voltamos já. Você sabe o que é dororidade? Dororidade é um neologismo que foi criado pela brasileira, a carioca escritora Vilma Piedade. Em 2007, a Vilma escreveu um artigo e apresentou pela primeira vez esse neologismo para a sociedade. Dororidade é a capacidade real de conhecer a dor do outro pela sua própria dor. Ou seja, se você nunca sentiu aquela dor, como que você pode emitir a sua opinião sobre aquele assunto? Pra gente dar um exemplo bem prático. Se você nunca perdeu um filho por uma bala perdida, será que você realmente sabe dizer o que uma mãe sente ao perder um filho de 17 anos, por exemplo, com uma bala perdida? Isso é dororidade. Entender a dor do outro porque você sentiu aquela dor. Quando a gente fala de feminismo, das lutas das mulheres, a dororidade é muito importante. Porque se você nunca passou por aquela situação, será que você realmente tem condição de dizer se aquilo é ou não é uma dor? Tá vendo? Agora você sabe. Na década de 1940, existia em Pouso Alegre um caminhão-pipa da prefeitura que era utilizado para molhar as ruas centrais da cidade. O veículo chamava a atenção, principalmente das crianças, que adoravam levar um banho da água do caminhão-pipa. Nesta fotografia da década de 40, é possível avistar a garotada na frente do veículo à espera de um banho. Neste outro registro, feito no sentido contrário, é possível ver todos atrás do caminhão para fazer pose e sair bem na foto. Esse caminhão chegou no município na década de 40 e foi adquirido para irrigar as ruas e ajudar a conter a poeira. Aconteceu em Pouso Alegre. Visite o Museu Histórico Tony Toledo, localizado na sede da Câmara Municipal de Pouso Alegre, Avenida São Francisco, número 320, no bairro Primavera, e faça uma viagem ao passado. O mundo está passando por uma epidemia de coronavírus, mas apesar disso não há motivo para pânico. Essa é uma doença que pode ser prevenida com medidas simples. Quer saber quais são? Confira o Minuto Saúde. Contra o coronavírus ou qualquer outra doença respiratória, fique em casa quando estiver doente. Evite contato próximo com pessoas com sintomas parecidos com o da gripe. Lave as mãos com frequência usando água e sabão ou álcool em gel 70%. Principalmente depois do contato com pessoas doentes ou após tossir e espirrar. Use lenço descartável para limpar o nariz. Cubra seu nariz e boca com um lenço ou com a dobra do braço ao tossir ou espirrar. Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Não compartilhe objetos pessoais como copos, pratos, talheres e garrafas. Evite aglomerações e mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é um profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos usando o equipamento de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias. Quer saber mais? Acesse saude.gov.br/coronavírus. Até o próximo Minuto Saúde. Na dúvida, não compartilhe. Chá de abacate com hortelã previne o coronavírus? Tá na cara que isso é mentira, né? Mas o pior de tudo é que tem gente que acredita nisso. Tanto é que o Ministério da Saúde precisou criar uma página só para desmentir os vários boatos que apareceram por aí sobre a doença. Agora, imagina só se alguém realmente acredita que está seguro contra o vírus porque tomou uísque com mel. O estrago é gigantesco.
Às vezes a mentira tem consequências irreversíveis. Talvez um dos casos mais trágicos envolvendo a desinformação seja o de Fabiane de Jesus. A dona de casa foi linchada por vizinhos depois que uma página no Facebook espalhou um boato de que ela estaria envolvida com magia negra. A desinformação pode ter efeitos trágicos. Na dúvida, não compartilhe. Se você é músico e mora na cidade de Pouso Alegre, você também pode fazer parte da programação da TV e Rádio Câmara. O programa Sons e Vozes foi feito para você. Uma oportunidade de contar a sua história e mostrar a sua música. Entre em contato com a gente. 35-3429-6518. TV e Rádio Câmara de Pouso Alegre. Um trabalho feito para você. Chegamos a um ano de pandemia da Covid-19, mas a luta ainda continua. Saia de casa apenas se for realmente necessário. Higienize suas mãos com frequência e utilize máscara. Assim, você cuida de você, eu cuido de mim e nós dois juntos cuidamos de todo mundo. Câmara Municipal de Pouso Alegre. Essa luta é uma responsabilidade de todos. Coronavírus, vamos nos proteger. Alô? Oi, Carol, tudo bem? Papai pegou coronavírus. E o que é esse tal de coronavírus? É um tipo de vírus, um ser quase invisível que provoca a Covid-19. Olha aqui. Covid-19? Isso é algum código secreto? Não, Covid-19. É o nome de uma doença que provoca tosse e febre ou dificuldade de respirar. E por que esse coronavírus está deixando todo mundo assustado? Alguém especial vai te explicar. Vovô! Oi, Aninha. Olha, esse vírus é contagioso e pode ser muito perigoso em pessoas mais velhas, como eu. Ficar em casa quando estamos doentes é uma das formas de não infectar outras pessoas e cuidar de quem a gente ama. Ah, entendi. E o que fazer para esse vírus não me pegar? Crianças quase não ficam doentes, mas podem pegar o vírus e passar para outras pessoas. O principal jeito de a gente se cuidar é lavando sempre as mãos. Ah, eu já aprendi. Olha, tem que esfregar bem os dedinhos, lavar em cima e embaixo, nos pulsos e contar até 20. Show, coronavírus! Isso mesmo. E evite colocar as mãos no rosto, viu? Se não tiver água e sabão, álcool em gel também é muito bom. Atchim! É alergia, viu? Não é vírus. Se tossir ou espirrar, faz assim, ó. Evite também compartilhar objetos como pratos, talheres e garrafinha d'água. E quando eu vou poder abraçar o vovô? Tenha um pouquinho de paciência, tá? Com crianças sabidas como você, vamos vencer o coronavírus. Lembre-se, lavar as mãos sempre é a melhor forma de prevenção. Vamos cuidar de quem a gente ama. Se tiver dúvidas, ligue 136. Ei, você aí também! Vamos nos proteger! E quando o assunto é limpeza urbana, nossa campeã Bárbara Ellen não foge à luta. Pessoal, tô no centro de Pouso Alegre para conferir o trabalho da prefeitura. São centenas de profissionais que cuidam da limpeza das ruas, praças, avenidas com muita dedicação. Mas enquanto eles trabalham, nós devemos fazer a nossa parte, não jogando lixo em vias públicas. E isso evita o entupimento de bueiros e enchentes pela cidade. Prefeitura e você, por uma Pouso Alegre sempre limpa. O grupo de trabalho que analisa mudanças na legislação eleitoral recebeu sugestões para reduzir o chamado contencioso eleitoral. Segundo especialistas, a legislação precisa passar por mudanças porque cada vez mais as eleições são decididas nos tribunais. Os candidatos disputam a preferência nas campanhas e o eleitor escolhe seus representantes na urna. Mas no Brasil, cada vez mais as eleições são decididas nos tribunais. Para reduzir o contencioso eleitoral, especialistas defendem mudanças na legislação. Como nós temos eleições a cada 2 anos nós vivemos uma mini-reforma eleitoral. E este momento é de fundamental importância, porque o que vem ocorrendo, lamentavelmente, é que a legislação eleitoral como um todo acabou virando uma coxa de retalhos,
porque como a cada 2 anos nós temos essas mini reformas eleitorais, são reformas pontuais e que muitas vezes tornam um dispositivo que sofreu uma reforma e um ajuste num determinado momento, que ele não dialoga com o outro. Em debate na Câmara, juristas e advogados sugeriram a unificação de ritos processuais, tipificações mais claras das condutas que devem ser sancionadas e um processo eleitoral mais simples, em que algumas questões sejam resolvidas administrativamente antes de chegarem nos tribunais. A Justiça Eleitoral, sobretudo após a promulgação da lei do Ficha Limpa, ela tem sido, muitas vezes, jocosamente, taxada como o terceiro turno. Tudo isso contribui para tornar a Justiça Eleitoral palco de mais um turno. Né? Muitas vezes, questões meramente processuais, elas acabam por influenciar o resultado das urnas. Isso dá margem a uma litigância excessiva. O debate é promovido pelo Grupo de Trabalho da Câmara, que analisa mudanças na legislação eleitoral. O grupo é encarregado de propor um novo Código Eleitoral e de elaborar um Código de Processo Eleitoral. Responsável por relatar a matéria, a deputada Margarete Coelho concordou com os convidados. Algumas perplexidades que nós que convivemos com o processo eleitoral temos. Essa ausência de litispendência, essa profusão de ações, e sem haver... Você, às vezes, tem que se defender de 4, 5, 6 ações sobre o mesmo fato, né, com polo ativo diferente. Elas não estão a pensar... E o risco enorme de uma ter um resultado completamente diferente da outra, que é uma coisa absurda. Não, é porque teve uma testemunha diferente nesse. Ora... Se já foi dito que aquele fato não ocorreu ou que ele não se constituía crime, numa ação, como na outra pode ter resultado diferente? Então, são questões realmente muito tormentosas para nós, né, que temos que conviver com o direito eleitoral. E Pouso Alegre está em alerta. Hospitais da cidade estão no limite de atendimento de casos de Covid-19. Hoje, domingo, 28 de março, 10 horas da manhã, nós estamos aqui numa reunião importantíssima na Fundação de Ensino do Vale do Sapucaí, com os 3 hospitais que estão dando assistência ao combate à Covid. E nós estamos aqui procurando soluções, mas lamentavelmente a situação está muito grave e eu gostaria que esses profissionais que são responsáveis por esses hospitais passassem a todos vocês o momento difícil pelo qual estamos passando. É muito importante, eu volto a dizer, a conscientização da população. Nós estamos no limite. As nossas equipes não estão mais aguentando. Por isso, vou passar aqui, cada um deles vai dar o seu relato para ver se a nossa população se conscientiza desse momento difícil por qual estamos passando. É isso mesmo, doutor Rafael. A situação é crítica. Nós, do Hospital Renascentista, que estamos na linha de frente no combate à Covid, temos sentido nos últimos dias que nós chegamos ao nosso limite em relação aos atendimentos críticos de pacientes de UTI, as internações clínicas em quartos e enfermarias, bem como o suporte medicamentoso e de oxigênio do hospital, que está em limites críticos, além do cansaço da equipe. A equipe está extenuada, a equipe precisa de ajuda e de apoio para que nós todos consigamos vencer essa fase tão difícil. Meu nome é Ricardo Alquimim Teixeira, sou diretor clínico do Hospital Renascentista e também venho aqui reforçar as informações relacionadas à saturação do sistema de atendimento hospitalar de Pouso Alegre, com um grande impacto para a nossa cidade e para a nossa região. O momento agora é de tentar diminuir o volume, a quantidade de pessoas que estão buscando os hospitais em Pouso Alegre. Se os hospitais estão saturados e continuar chegando o paciente, certamente o sistema entrará em colapso. Por isso, é o momento da população fazer a sua parte, de tomar todas as precauções relacionadas a evitar o contágio e a contração da doença Covid-19. Por isso, não se aglomerem, usem máscaras, lavem as mãos, evitem qualquer tipo de aglomeração, inclusive das suas próprias famílias. O momento agora é de todos se proteger para não precisar do atendimento hospitalar. Eu sou Adilson Fraga,
diretor do Hospital Santa Paula. Gostaria de participar a população. Nós estamos numa reunião aqui de suma importância, envolvendo as principais instituições aqui da região, que estão totalmente comprometidas com essa situação crítica que vivemos. A Secretaria de Saúde, o Hospital Samuel Libânio, o Hospital Renascentista e o Hospital Santa Paula deram as mãos em função dessa situação. E precisamos muito que a população saiba que esse envolvimento está totalmente ligado a essa situação crítica, e gostaríamos de contar com a ajuda da população nesse sentido. Sabemos que essa situação vem agravando e que já estamos contando com falta de medicamentos, insumos básicos dentro dos hospitais, e esse grupo não está medindo esforços para que a população seja beneficiada e que essa situação possa ser amenizada ou até o que esperamos finalizada. Então saibam que ninguém está medindo esforço para que isso possa ser solucionado. É uma situação delicada, é uma situação crítica, é uma situação onde todos temos que nos envolver para que isso possa ser solucionado. Eu sou Alexandre Webb, diretor do Hospital das Clínicas Samuel Libânio, e nesse momento tão delicado que nós estamos passando, as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Nós nunca tivemos uma quantidade tão grande de pessoas contaminadas com a Covid como estamos tendo agora. Vir a público para pedir para usar álcool em gel, para fazer isolamento social, é um absurdo, porque isso nós já estamos falando há um ano e nós não temos mais condição de acomodar aquelas pessoas criticamente enfermas em ambiente de hospital. Por mais que nós nos desdobremos, não tem mais espaço. Nós estamos com dificuldade de utilizar remédios que mantêm a pessoa conectada ao ventilador. Nós estamos com dificuldade de obter oxigênio que mantém essas pessoas vivas. Por mais que nós façamos, acabou o limite, as pessoas estão extenuadas. Centenas de pessoas na nossa cidade e no país estão se desdobrando para cuidar de pessoas doentes. E a gente fica ouvindo falar que as pessoas não se protegem. É um absurdo isso. Fica tomando remédio que não tem ação. Tratamento precoce para quê? Você precisa se cuidar. Se tiver sintoma, vai no hospital, vai no posto de saúde e veja o que está acontecendo. Mas as pessoas não têm consciência. E nós chegamos num limite de atendimento. Vai chegar um momento, e eu estou falando claramente, que nós não teremos mais como acomodar as pessoas gravemente enfermas pela Covid. Eu peço encarecidamente que as pessoas se conscientizem, porque nós estamos fazendo a nossa parte, mas vocês precisam fazer. Não é você que está me ouvindo, porque você tem consciência, mas você tem que alertar aquela pessoa que não sabe o que está acontecendo, porque isso faz parte da sua responsabilidade. Então eu estou pedindo que vocês nos ajudem, porque nós vamos chegar num sistema de colapso e aí vai ser ruim para todos. Nós estamos aqui com todas as nossas forças, mas elas chegaram no limite. Nós clamamos a você, cuide de você, cuide da sua família, faça a sua parte. Nós estamos na batalha grande dessa guerra e precisamos de você. As nossas equipes da UPA, do pronto atendimento, estão todas no limite da sua capacidade. Por isso nós clamamos, cuide-se, alimente bem, hidrate-se. A família que tem uma pessoa contaminada, ela precisa ficar em casa, ela precisa respeitar o isolamento para que o vírus pare de circular no meio da nossa população. Bom, como vocês viram aí nessa matéria, nessa reportagem, e antes de nós encerrarmos o Jornal da Câmara, eu quero lembrar você mais uma vez, se puder, fique em casa. Faça a higienização das mãos com água e sabão sempre. Quando não der, use álcool gel 70%. É primordial fazer o distanciamento social e evitar qualquer tipo de aglomeração. Só assim poderemos combater o coronavírus. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição.